Hola a todos, aquí estamos dando inicio a un podcast más con ellas, con mis amigas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente va a ayudar a todos los que nos están mirando, porque vamos a estar hablando sobre cómo encontrar belleza en medio de las dificultades. ¿Será que es posible encontrar belleza en medio de los problemas? Porque esa palabra belleza normalmente nos lleva a cosas bonitas, a situaciones lindas que pasamos en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Podemos superarlos? ¿Podemos aprender de ellos? Bueno, vamos a estar hablando de eso aquí con mis amigas. Chicas, qué tema que tenemos hoy, ¿no? Realmente. y más, realmente todas las dificultades producen un crecimiento, pero son experiencias que uno pasa también, ¿no? Así es. Y las experiencias están ahí generando algo en nosotros, ¿no? No salimos iguales cuando pasamos por una lucha o por un problema. Y es necesario, hasta para crecer, el niño cuando está creciendo, hasta sus huesos duele. El crecimiento produce un dolor, mas es necesario. Y yo hasta me acuerdo que el Señor Jesús, cuando estaba en mucha agonía, pasando por su momento ahí de dificultad, Él reaccionó de una forma que oraba más. Él actuó de una forma que se lanzó más en la fe. Y es eso que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos ahí pasando por los problemas, por las situaciones difíciles, podemos reaccionar de dos maneiras, ou nos entregar a los problemas ou reaccionar com a arma poderosa que temos, que é a fé. O problema não é o problema é como reaccionamos delante do problema, ¿verdad? Y el mejor ejemplo que tenemos es realmente el Señor Jesús, porque Él encontró en medio de una vida de sacrificio, encontró belleza y nos dejó ese ejemplo. Y Eri, realmente, ¿no? Esos problemas, como Ma decía, esas experiencias que nosotros pasamos, ellos producen un cambio, que muchas veces ese cambio es bueno, pero muchas veces no. No, sempre. No primeiro momento é um choque, né? Um desespero, não? Mas porque como que eu estou reacionando a esta dificuldade, a essa situação, né? E nem sempre, porque a pessoa não vai mirar uma beleza, não? Linda, maravilhosa. Eu vou passar por essa situação. Muito bem. Não. Eu tenho que reaccionar, como a Ma dijo, não? Eu tenho que forma que eu reaciono diante de esta situação. E às vezes a pessoa mira com os olhos, não? Com malos olhos. Com malos olhos, por exemplo, eu miro a situação, não miro o que Deus quer aproveitar, que eu aproveito desta situação, não? E às vezes desiste da fé, sim, né? Quantas e quantas mulheres, pessoas que atendemos na igreja, não? E que desistiram, e que estava ali lutando por seu filho, lutando por seu marido, e que hoje não está porque mirou com esses olhos, não? Carnales, né? Com os olhos assim, não tem mais solução. Quantas vezes, não? Eu tenho uma experiência com meu irmão, quantas e quantas vezes eu mirava para meu irmão e dizia assim, não tem solução, né? Hasta um pensamento vinha assim, meu Deus, é melhor levar. Mira, a que ponto eu estava reacionando, não? Então, quando nós outros despertamos a fé, quando eu despertei a fé e disse, não, está escrito em sua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ali eu reacionei e os olhos cambiam, porque eu passei a mirar para meu irmão com os olhos espirituais. E hasta o ponto que chegou na igreja, por fim, não queria, odiava a igreja, né, falava mal da igreja, pero, imagina, meus olhos, porque eu estou lutando por esta pessoa, então, de que reacione, não? Eu estou ponendo Deus em controle de tudo. Será que eu tenho ponido Deus em primeiro lugar para cambiar aquela situação? Então, quando entra esse sentimento, entra desespero. Sim, desesperação. Entra os olhos malos, não? Porque você só mira para a pessoa. Ai, como você está enojada, revoltada. Mas sim, você tem que estar revoltada com a situação.
com o problema. Não é com a pessoa, não é com seu marido, e sim com a situação. Então, quando desperta, cambia todo. Quando você desperta por... Não, como assim? Se eu estou aqui, se Deus está me guiando, então eu não vou temer. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y son como ese ejemplo que tú estabas dando, ¿no? De las personas que se quedan con malos ojos, se quedan heridas, lastimadas. Y Dani, toda situación que nosotros pasamos deja una marca. Esa marca puede ser buena o esa marca puede ser mala, como bien Erika decía, ¿no? De un sentimiento que nació dentro de mí que yo pensé que nunca iba a tener. A veces la persona llegó a la iglesia con un odio, con un resentimiento y pensó así, ahora yo estoy en la fe, nunca más voy a sentir eso. Pero si uno no vigila ese sentimiento, a través de ese problema puede volver a nacer. Y es muy importante también cómo nos encuentran, ¿no, Dani? Cómo nos encuentran las dificultades. Porque nadie está preparado para el día malo. Nos agarra de sorpresa. Pero es muy importante eso también, ¿no? Assim é. Nada está preparado para o dolor, verdade? Por la situação difícil. Não é bueno quando vem uma mala notícia ou algo, não? Pero todo é a maneira que uno reacciona e todo é a maneira que uno vai sair dessa situação. Como dijiste, não? A coisa não é só sair da situação, é não deixar que aquela situação venga influenciar e cambiar minha maneira de ser, de pensar, porque a verdade é que quando o dolor vem, não, quando vêm as lutas, uno consegue descobrir força, uma fortaleza, uma fé, não, uma força que uno nem sabia que tinha, não. É num momento difícil, nas dificuldades, que uno aprende a capacidade de perdonar, a capacidade assim da força, da fé que eu pensava que ela nem tinha. Às vezes passamos alguma situação para a pessoa e a pessoa ela disse, não, se eu passara por essa situação, eu não saberia como actuar. Graças a Deus que nunca me passou isso. E na verdade não, porque quando uno se percata passando por essa situação, uno passa e é diablo, Deus mío, quando ela mira para trás, é diablo, como eu passei por essa situação. Pero porque Deus, ele deu esta fé para ella, não usar e neste momento que ella pensava que não conseguiría pasar. Entonces, la respuesta ahí está, ¿no? ¿Es posible prepararme para el día difícil? Sí. ¿Y cómo hacemos para prepararnos realmente cuando viene ese momento de decir, nadie lo espera, pero es posible estar preparado? ¿Cómo podemos hacer? Por eso tenemos las armas de la fe. Y como tú estabas hasta mismo diciendo, hay un versículo que me gusta mucho que dice que las tribulaciones producen paciência, perseverança. Então, tem que produzir as armas da fé, a fuente que está em nós outros. E esta fuente são as armas, o Espírito de Deus que está em nós outros, a palavra que está em nós outros. Só que a vezes uno se rende a los sentimentos, a suas emoções e deixa produzir coisas malas que não trai o resultado que precisa. Então, a vezes produz o quê? Desesperação, produz medo, produz aislamento, produz coisas que põem esta pessoa para trás e aí ela não consegue resolver o problema. Mas as armas da fé, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, produz uma sonrisa em meio de uma guerra, de um problema, produz uma cabeça erguida, dizendo assim, eu vou vencer esta batalha e não há problema que me vá detener. Isso produz algo del cielo, porque humanamente hablando, se alguém disse quizás a situação não está nadie va a creer, va a decir, no. Pero hasta mesmo o reflejo de la imagen de la persona, quando mira, produz não sei, um semblante puro, um semblante tranquilo, uma confiança. Mas por quê? Porque adentro está produzindo Há processo, não? As armas do Espírito, e o Espírito faz isso. Pero se nos rendemos a las coisas humanas e de la carne, aí não conseguimos pasar. No conseguimos. ¿No? Y tenemos en el medio de las dificultades tenemos un enemigo, que es nuestro corazón, ¿no, Eri? Realmente el peligro que a veces la persona está en la fe, pero mi corazón es engañador, es corrupto, y muchas personas que se dejan llevar por él terminan no superando, ¿no? Las situaciones. Desistindo, ¿no? Sí, desistiendo. Que es lo más importante, que es Dios. Nuestra salvação, né? E quando nós outros miramos para o coração, miramos com sentimento. E a situação não cambia. Porque quando nós outros colocamos o coração no sentimento, desistimos muito rápido de lutar por aquela
né, situação que está vivenciando naquele momento. Então, quando nós outros colocamos o coração, nós outros anulamos nossa fé. E a fé é importantíssimo, porque a palavra de Deus diz, não, que através da fé somos salvos. Sim. Então, é importante nesta caminhada com Jesus, vamos ter muitas lutas, mas de que forma que eu tenho que sair, não? Através da fé. E não colocar o coração, ¿no? Y ahí está otro punto súper importante que tú estás comentando, Dani, el tema del testimonio. Sí. Porque cuando pasamos por un problema, nosotros lo estamos viviendo, pero las personas que están a nuestro alrededor están observando nuestra reacción. Y podemos, en medio de las dificultades, dar un testimonio grandioso de que las personas miren y digan así, wow, ¿cómo que ella hace? ¿No, Dani? ¿Cómo que ella hace para poder pasar por eso, un ejemplo, una enfermedad? Y estar así, en la fe. No la desanimó, ella no dejó de servir a Deus, está aí, não? E vê, Nath, que a beleza nem sempre está na situação, pelo que Deus produz através de ella, não? Não é bédio na enfermidade, na traição, na mala notícia, não, isso não é bédio, na situação difícil não é bédio, mas é hermoso quando uno vê uma fé forte, não? Um casamento, um matrimônio restaurado, não? Uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vive na dependência de Deus. Então, se comentando do testemunho, Nath, estava me acordando que esses dias eu pude presenciar um testemunho muito forte, não? Uma senhora de muita fé, já passou uma situação muito difícil e ela foi parar no hospital, não? Foi um quadro muito grave. E ela quedou internada por uns dias e praticamente para os médicos não havia solução. Ela estava muerta em vida. Lá entubaram e ela esteve aí nessa situação. Enfim, resumidamente, ela saiu dessa situação. A situação que praticamente ela estava muerta, ela saiu dessa situação. E quando eu falei com ela esses dias, não? E lá vi ela, e lá saludei e disse, como estás? Ela uma sorrisa, não? Como ela comentou, com uma sorrisa e bem, toda bonita. E eu falei com ela, imagina, não? A situação que passaste, que difícil foi passar por essa situação. Imagino que você deve quedou muito triste, muito preocupada, tribulada. E ela mirou adentro de meus olhos e disse, não, eu não me quedei preocupada, não me quedei atribulada, porque de todo o momento eu confiei que Deus ia ser milagre em minha vida e que Deus estava permitindo aquela situação para ser algo através daquilo. E eu me quedei assim, não, de verdade, aquela palavra, esse testemunho renova a nossa fé. E você vê aqui, essa senhora, eu sempre lá acompanhei, falei com ela, seu maior desejo era que sua filha, que estava alejada da presença de Deus, regressara aos caminhos de Deus. Ela orava, buscava, sempre estava invitando, e a hija nunca não. Pero com essa situação que se criou, não, que Deus permitiu, porque a palavra de Deus habla que todo coopera para o bem, não? Então, se Deus permitiu, a hija de ella regressou. E quando eu falei com a hija chorava, pero chorava de alegria, porque ela falava, senhora, você não sabe, minha mamãe estava muerta, eu pude ver, minha mamãe ressuscitou, até os médicos não sabem o que passou, e eu falei, é o poder de Deus, agora viste o poder de Deus na vida de sua mamãe, e agora você pode experimentar o mesmo, ou seja, com a palavra, ela não pôde ganhar a hija, pero com o testemunho, não, sua hija regressou. Então, às vezes, não entendemos nele momento por que estamos passando por aquela situação. Pero o próprio Deus que está permitindo, não? E se estamos ali confiando, não perdemos a fé, vamos poder ver um testemunho mais adelante, verdade, amigas? Exacto. Y ahí está una belleza que podemos encontrar en las dificultades, la belleza de ganar almas. A través del problema que usted está pasando, usted puede ganar almas. Por ejemplo, con mi esposo estuvimos sirviendo un tiempo en Israel, ¿no? Justamente durante la guerra, ¿no? Y las personas a veces llegaban al búnker, ¿no? Y nos miraban y decían así, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y siempre con una sonrisa. Y ellas decían así, ¿cómo que ustedes tienen paz? Cayó un misil enfrente de la iglesia y nosotros, bienvenidos, pueden pasar. Y las personas decían así, ¿cómo hacen? Porque muchos no eran de la iglesia, ¿no? Que venían. Y realmente, otra cosa muy importante también, el tema de la conciencia.
cuando tenemos paz, cuando nuestra conciencia está limpia, no importa el problema que estemos pasando, sabemos que vamos a superarlo, ¿no? É por isso que precisamos conhecer quem está em nossa guerra. Uma coisa é ir para uma guerra espiritual, vamos dizer assim, né? Ou física, mas ir para uma guerra preparado e sabendo quem está em tua guerra. Então, quando temos, eu sei quem está lutando comigo. Eu sei que pode vir o problema que venga, mas Deus está aí comigo e Ele vai me dar a força que eu preciso, Ele me vai dar a sabedoria, Ele vai abrir uma porta, se precisar ser o que ser, Ele vai ser. Então, quando conhecemos quem está conosco nesta guerra, temos esta paz, temos essa sonrisa, essa tranquilidade, porque sabemos que não estamos solas. Nós outras solitas nos debilitamos, nos desesperamos, mas quem está com nós outros, peleando com nós outros, nos dá a força que necessitamos. E é necessário, por isso, estar conectada com Deus, estar conectada com nosso Senhor, porque é Ele que nos vai dar a condição de enfrentar qualquer luta que passamos e que vamos passar, ¿no? Exacto. Y Eri, también personas que nos ven que están pasando por una guerra, como decía Ma, una lucha, un problema, una dificultad, pero están heridas, están lastimadas. Ya, tipo así, la batalla ya el misil ya cayó acá dentro mío y estoy con un resentimiento, ya no miro la obra de la misma manera, ya no miro a las personas de la misma manera, quizás un problema con el marido, la traicionó, ya no, el matrimonio ya no es lo mismo. Y quieren sobrepasar eso. Y la parte de reconocer, ¿no? Estoy en esta guerra, estoy en este problema, pero estoy mal, necesito... Essa persona tem que buscar ajuda, não? Sim. E temos esse acesso a Deus, é o principal, né? E quando temos esse acesso, é você se entregar sua vida para que Deus pueda deixar, para que Deus tenha o controle de todo. Sim. Né? Porque quando priorizamos o que é mais importante, que é Deus, então Deus vai abrindo o caminho, as portas, não? E confiar em Deus, ter essa dependência de Deus, que é o mais importante, verdade? Y no despreciar el tiempo de la prueba, ¿no? Porque vamos a pensar en nuestra vida. Todo siempre fue bonito. La mayoría de nuestra vida, la mayoría de nuestro camino fue de lucha. Si vamos a pensar cuántos años de nuestra vida nos estuvimos pasando por una prueba. Y muchas personas, Dani, viven tanto el dolor, el sufrimiento, que pareciera que no viven. El hijo está en las drogas y ella parece que está junto con él ahí viviendo el problema. El marido está mal con el marido y para de hacer todo para vivir ese problema. Y se le está pasando la vida, se le está pasando su vida y usted no está pudiendo salir de eso, ¿no? Eso es importante también. Assim é, Nath, porque muitas das vezes essa pessoa já quer, às vezes, ser o papel do próprio Deus, não? Ela vai à igreja, ela faz a oração, só que muitas das vezes ela quer lutar com a força de seu braço. Só que com a força do braço não pode. Não, se de verdade não ponemos na situação, não ponemos Deus adelante, que damos a dependência dele, é só ele que pode ser o que nada pode ser. Às vezes não entendemos, mas sempre, pode ter certeza, os planos de Deus são muito melhores que os nossos, porque às vezes planeamos tudo muito bem, só que a visão de Deus é tão maravilhosa, é tão grande. E nós vezes... outros é limitados, não? Muito limitados, sim. E Deus não. Nós outros miramos só aqui, a situação. Deus já mira lá adelante, né? Não, e quantas vezes também as coisas não saem da maneira que a pessoa estava esperando. Ela já planeia algo, sua cabeça já estava ali planeando algo e sai completamente diferente. E a pessoa, a primeira coisa é desesperar-se, não? É desesperar. Só que no lugar de desesperar, ela tem que parar. Respirar. Respira. Faça uma oração, entregue nas mãos de Deus. Porque muitas das vezes não é porque saiu algo mal naquele momento, é que é um ponto final. É que não vai passar, já acabou, nunca mais vou passar por isso, nunca mais vai vir essa oportunidade. Não. Às vezes é o próprio Deus que está permitindo que aquilo saiu mal, porque como Má disse, os planos de Deus é muito mais grande, muito maior, e ela pode receber algo bem maior mais adelante. Ou o próprio Deus está permitindo que todo saiu mal naquele momento, para que ela não passe, que a lo melhor adelante, ela vai passar algo
muito pior, não? E Exato. Deus está protegendo, está guardando Édia de passar por uma situação que Édia vai passar adelante e que Édia nem sabia, ou seja, são muitas coisas que podem acontecer, mas quando uno mira a parte bella, não? Quando uno mira para Jesus, o milagre acontece, Así ¿verdad? es. E a vezes precisamos passar por certas situações. Por exemplo, eu preciso ter uma maturidade para enfrentar algo aí adelante, que hoje eu tenho que passar por uma situação que vai ser que eu chore, que eu passe aí por uma situação difícil, para generar, para construir em mim esta maturidade que eu preciso para adelante. Quizás eu preciso ter uma paciência para uma outra situação que vai surgir aí adelante. E como isso vai sendo construído? Como isso vai se formando em nós outros? Através das lutas, não? Exacto. Y esa espera hace parte del proceso también, ¿no? Es como cuando uno ve la aceituna, ¿no? Siendo pisada, ¿no? Y uno dice, estaba tan bien, estaba todo bien, ¿por qué que necesitan aplastar? ¿Por qué que para sacar el aceite? Entonces, hace parte del proceso, ¿no? Esa espera quizás, ese momento difícil que usted está pasando. Dios te está, como estaba diciendo Ma, te está moldeando, te está haciendo una persona más fuerte. Entonces, esa es una de las bellezas. Esa dificultad te tiene que hacer una mujer más fuerte, te tiene que hacer una madre más confiante, te tiene que hacer una esposa más sabia, ¿no? Y realmente las personas cuando entienden eso, Eri, ellas van a pasar por esa situación, van a superar y van a tener un testimonio de eso. Sim, todo é aprendizagem. Aprendizaje. Todo ajá. é uma experiência única, né? Porque cada situação, cada luta, cada deserto é uma experiência que você vai agregando em sua vida. Sim. E Deus permite que você passe por isso para que você possa hasta ajudar as outras pessoas também. Testemunho, É verdade. Então, Deus trabalha assim, com testemunho, Con el não? testimonio, Com sí. experiência, para que nós outros podemos também ajudar as outras pessoas. Y Él nos va cambiando también, ¿no? Sim, e é bonito de ver isso, porque, como dijiste, ver beleza em meio do dolor. Tudo é a forma que miramos. Então, assim, eu posso mirar a situação, a madre mira o hijo aí nas drogas, mas não, mira seu filho já uma pessoa transformada, já lo bendice como se ele estivesse já transformado. Mira seu marido como ele estivesse já transformado. Então, a forma que miramos conta muito. Eu preciso Quantos mirar. testemunhos, não? Que Sim. nós outros miramos de madres, esposa, não? Que mira assim com os olhos espirituais. Sim. É importantíssimo, não? Mirar com esses olhos espirituais e ter esta fé, esta confiança, não? Porque isso faz parte, porque se você não tem essa fé, essa confiança, você acaba se desistindo, não? Eu estava ayer falando com uma senhora, não? E Édia não vem da igreja, eu estava evangelizando Édia. E aí, qual a diferença, não, de uma pessoa que serve a Deus, que está em la fé, e uma pessoa que não tem o que é o principal, que é Deus, não há dentro de Édia. Então, Édia, cada palavra que Édia falava, era como se fosse assim, eu já desisti, eu quero mirar só para meus filhos, porque seu esposo saiu de casa e Édia lhe gusta, ama, mas só que não tem as armas certas para lutar. Então, Édia só quer mirar a situação e dizer assim, terra, eu quero focar em meu filho. Não, é bíblico, está escrito na palavra de Deus, não? Que ele vino para trazer vida e vida com abundância. Não é somente fisicamente, mas e sim espiritualmente, ser bem sucedido, né, em sua família, em seu matrimônio. Então, essas são a bem-aventurança, não? Então, eu estava falando para Édia, Deus quer mirar você, Deus quer ver você feliz. Só que para isso, você tem que ir-se, buscar, é o mais importante. E quantas pessoas, eu estava falando com uma pessoa que não estava vindo à igreja, mas imagina as pessoas que estão na igreja e que quizás está passando por isso também, não? Então, reacionar
entregar sua vida e deixar esse sentimento e mirar com os olhos espirituais, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença, não? E outra beleza, Dani, que também podemos ver, é a beleza de fazer a vontade de Deus, de obedecer em meio das dificuldades, obedecer, a obediência à vontade de Deus. É importante também, não? Assim é, porque como eu dizia, não, às vezes a pessoa ela passa por uma situação ou algo que é de havia idealizado em sua cabeça como um relacionamento. Um exemplo, não? Um relacionamento que a chica pensava que tudo ia sair bem e de lá nada não sai da maneira que ela queria e ela rompe aquele noviazgo. Nesse momento, ela chora, duele, porque ela pensa, ai Deus meu, por que me passou isso? Pero era o próprio Deus, não por ela obedecer. Deus sabe o que está dentro do coração de ela e quer o melhor para ela. Então, é o próprio Deus lá protegendo, não lá cuidando para que ela não se case ou não sofra mais adelante. Então, quando nós outras vivimos dentro da vontade de Deus, que a lo melhor naquele momento não entendemos porque estamos passando por aquela situação, mas só seguimos ali na fé, não? Eu estou aqui, estou confiando, eu creio, não sei porque estou passando por essa situação, mas eu creio que Deus ele vai ser o melhor em minha vida. Então, mais adelante, quando passa algo, ela vai mirar para atrás e vai falar, que bueno, que eu não saí da vontade de Deus, que eu segui confiando, que eu segui na dependência de Deus, porque é a hora de eu poder contemplar essa bendição em minha vida. Então, e muitas das vezes passa completamente o contrário, não? A pessoa, ela desiste. Ela simplesmente tira a toalha, verdade? Porque ela, como não sai da maneira que ela queria, ou porque ela está na cabeça de ela, está confiando, e Deus não está sendo da maneira que ela queria, então ela acaba desistindo, não? Isso. E por exemplo, entregar. Por exemplo, se eu te entrego, é tuyo, esto, agora é tuyo. Haga o que quiera. Nossa vida é assim, eu entreguei minha vida em las manos de Deus. Então, ele vai fazer o que quiera. Não sou mais eu que vou controlar, não é mais como eu penso, não é mais como eu quero. Eu entreguei toda a minha vida a Ele. Então, ele pode, e eu confio que o que Ele deixar passar, o que Ele quer que passe, é o melhor para mim. Então, ter esta entrega é viver em paz, é saber se está bueno, amém, se está malo, amém, se saiu bem, amém. Então, isso te dá força de enfrentar o que venga, não? Aí está, outra beleza, a dependência de Deus. Então, todo isso aprendimos hoje, cuidado com nosso coração, Ele é engañoso, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, vamos a vivir la fe, que es lo más importante en los momentos difíciles, y vamos a depender de Dios. Pero para terminar, me gustaría compartir con ustedes un versículo que dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, los momentos difíciles que estamos atravesando, que usted está atravesando, es para que usted también se pueda conocer, para que usted pueda ver el estado espiritual, porque lo más precioso para Dios es su alma. Más que todo lo que usted tiene, lo más precioso para Dios es su alma. Y si su alma está corriendo riesgo, entonces Dios va a permitir que pasemos por momentos difíciles para probarnos, para afligirnos, pero sobre todo para salvarnos, para hacernos crecer. Entonces, ahí está. Vamos a encontrar, ¿no, chicas? Belleza en todos nuestros problemas. Y nuestras amigas que quieren dejar ahí su comentario sobre el programa de hoy, claro, nuestras plataformas, comentar sus experiencias, sus testimonios, las luchas que usted enfrentó y cómo usted venció, deja ahí en nuestras plataformas, ¿ok? Sí. Estamos por Instagram, Podcast con ellas, y también por YouTube y Spotify, ¿no? Ahí está. Y bueno, le dejamos un saludo acá y nos vemos en el próximo programa. Bye.